Olá, o tema de hoje é possível recuperar a indústria com a elite brasileira? Mas antes, eu peço que você vá lá no nosso canal Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho e receba semanalmente as notificações de novos vídeos aqui neste espaço. Tocar no assunto indústria brasileira é fundamental pela perspectiva de empregos para o futuro no nosso país. A indústria é um setor que move um país de dimensões continentais como é o Brasil. Um pequeno país, um país com uma população reduzida, pode eventualmente escolher um determinado setor, às vezes o extrativismo mineral, outras vezes o turismo, outras vezes o mercado financeiro, e fazer daquilo ali a base da sua economia, porque é uma economia pequena, porque ele consegue dar sustentação educacional, de saúde e também de nível econômico a uma população relativamente pequena, mas não um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e com 210 milhões de habitantes. O Brasil precisa ser diversificado, ter uma agricultura que junte a agricultura de exportação com a agricultura para o nosso mercado interno, precisa ter um setor de inovação importante, um setor de prestação de serviços, setor terciário, mas precisa ter indústria. Ali está a base do desenvolvimento tecnológico do Brasil, como tem sido assim nos grandes países, como nos Estados Unidos, na China, na Alemanha. Só que o Brasil vem se desindustrializando desde os anos 80. Esse é um problema que afeta diretamente a sua vida, a vida do seu filho e a futura vida do seu neto, porque os empregos melhores desaparecerão. Se o Brasil se transforma, como se diz, num grande fazendão e também num grande exportador de minério, de recursos minerais brutos, para que você precisa ter doutores, engenheiros, programadores de computação, se o Brasil vai passar a ser um país de um nível muito baixo de uso de tecnologia? A tecnologia vai ser usada talvez nas residências, nos negócios, mas não como forma de desenvolvimento da nação. E os números da industrialização brasileira são assustadores e é preciso reverter isso o mais rápido possível. Só que esse processo não é um processo que tenha acontecido do nada. Foi um projeto feito para que o Brasil se tornasse caudatário apenas do que os países desenvolvidos faziam e contou com a chamada substituição da elite brasileira. A elite brasileira que já foi, não vamos nem a Barão de Mauá ou ao Conde Matarazzo, não, mas a elite brasileira até os anos 50, 60 ainda havia, e até 70, uma certa burguesia industrial no Brasil. Tudo isso desapareceu. As indústrias foram sendo incorporadas por grandes multinacionais e agora mesmo essas multinacionais fazem a opção de produzir fora do Brasil a preços mais baratos do que a produção interna, já que não há uma política industrial no Brasil. Hoje, quando você vê a discussão de empresários que aparecem até mesmo cercando o governo, são empresários de setores de quase que de compra e venda de retalho. Não é digno de um país que chegou a ser a sexta maior economia do mundo e que hoje despenca a cada dia no cenário internacional. Mas falando da indústria diretamente, é importante que você saiba que no conjunto da economia brasileira, no chamado PIB, o Produto Interno Bruto, a indústria brasileira representava em 1986 27,3% da economia. Ou seja, mais de um quarto da economia brasileira vinha da indústria. Hoje, em 2020, a indústria representa apenas 11,3% da nossa economia. Está praticamente liquidada se comparada com a dos anos 80. E mais, os grandes países do mundo têm na indústria o seu ponto forte de inovação. O Brasil, até 2014, tinha a 10ª maior indústria do mundo, ou seja, o valor agregado, o valor dos produtos produzidos pela indústria brasileira colocava o Brasil na 10ª posição entre as maiores potências industriais. Em poucos anos, de 2015 para cá, o Brasil já caiu para o 16º lugar. Você quer saber quais foram os países que ultrapassaram o Brasil nesse número? México, Indonésia, Rússia, Taiwan, Turquia, Itália,
Todos esses países passaram o Brasil. O Brasil já não é nem mais a maior indústria da América Latina, já é o México. Esse é um dado assustador. É por isso que você vê os engenheiros sem emprego, você vê as profissões que melhor pagam com enormes dificuldades, com os engenheiros, com outros segmentos, dirigindo Uber, fazendo outras coisas, porque tem que sobreviver. Retomar a indústria brasileira é fundamental. Agora, será possível retomar a indústria brasileira com a elite que o Brasil tem? Provavelmente não. A indústria brasileira só será retomada com uma efetiva participação do Estado a partir de um novo governo em 2023. Vai ser o Estado que vai ter que direcionar para onde vamos crescer. Quer um exemplo? A indústria naval foi recuperada no início do século XXI aqui no Brasil. O Brasil tinha praticamente dizimado a sua indústria naval, ela foi recuperada a partir do investimento na cadeia produtiva do petróleo e ela foi novamente dizimada a partir de 2014, 2015. Esse é um dado. O Brasil não produz microprocessadores, o Brasil não produz chips, o Brasil tem perdido, inclusive, fatias de indústrias básicas. O Brasil hoje não fabrica lâmpada de LED, por incrível que pareça, todas vêm do exterior. O Brasil não fabrica grande parte das pilhas mais que produz. Indústrias básicas vêm sendo fechadas aqui no Brasil e a gente vê notícias todos os dias dessas indústrias que vêm sendo fechadas. O Brasil precisa recuperar, mas só o Estado, porque a elite brasileira industrial, essa acabou, não existe mais. Existem alguns grupos muito baseados na cadeia produtiva, por exemplo, da alimentação, né? Seja na área do frango, seja na área do gado bovino, mas de qualquer maneira é muito pouco para um país das dimensões do Brasil. O Brasil precisa recuperar sua cadeia produtiva do petróleo, o Brasil precisa recuperar a sua indústria naval, o Brasil precisa investir na chamada tecnologia 4.0. O Brasil precisa ter uma indústria 4.0, ou seja, a indústria da computação, da tecnologia. Não é fácil? Não é fácil. Quando você fica para trás, um país tem enormes dificuldades para conseguir esse ponto de virada. Mas é possível, mas só será possível, no caso do Brasil, com a presença forte do Estado, induzindo o desenvolvimento e apontando os setores prioritários, porque esses setores terão que ter investimento na educação, investimento na ciência e tecnologia e investimento no ponto final, que é na indústria e na atratividade internacional de novas indústrias aqui para o Brasil. Você quer ver um exemplo do que é o Brasil hoje no cenário mundial em termos de indústrias? A participação da indústria no mundo é da China. A China tem hoje 29%, quase 30%, 29,6% da indústria mundial, seguida pelos Estados Unidos, 16,3%. Quando a gente vê os problemas entre os Estados Unidos e a China, é muito do reflexo que existe no território norte-americano, do amplo domínio que a China tem hoje no processo industrial. Depois vem o Japão com 7%, a Alemanha com 5,5% e a Índia no quinto lugar com 3,11%. Como eu disse, o Brasil hoje já está na 16ª posição com apenas 1,19% da participação da sua indústria no conjunto da indústria mundial. 1,19%. Em 2009 era pouco mais de 2%. O Brasil perdeu quase metade de participação em pouco mais de 12 anos. Portanto, é o alerta que fica aqui. Nós precisaremos de um governo progressista que tenha a dimensão de que não existe mais burguesia industrial ou elite industrial brasileira. Terá que ser o Estado brasileiro a induzir uma nova fase de desenvolvimento. E por quê? Porque um país das dimensões do Brasil precisa de indústria, precisa de tecnologia e precisa ter um mínimo de autonomia nesse setor. Eu agradeço muito a você. Se você quiser mais detalhes, há um livro chamado Como Enfrentar a Direita no Brasil, que está na amazon.com.br, com esses e outros pontos de um projeto de desenvolvimento para o nosso país. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço a você e volto na semana que vem com outros dados da atualidade brasileira.